Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre o processo de independência dos Estados Unidos, também chamado de Revolução Norte-Americana. Então o objetivo de hoje é entendermos como as 13 colônias inglesas conseguiram se livrar do domínio britânico e alcançar a sua emancipação no dia 14 de julho de 1776, quando foi declarada a independência dos Estados Unidos da América. Então vamos juntos nessa história. Qualquer dúvida, entre em contato. É uma história interessante, tranquila de entender e que vocês vão gostar bastante. Bom, primeiramente, pessoal, a gente precisa lembrar o seguinte: a independência norte-americana, ela é do século XVIII, da segunda metade do século XVIII, e também compõe aquele grupo de revoluções burguesas. Revoluções burguesas porque a colonização norte-americana, a colonização inglesa na costa leste das 13 colônias, atual costa leste dos Estados Unidos, foi uma colonização também burguesa. Vamos lembrar aí que foram os puritanos, fugindo da perseguição religiosa, que fundaram algumas dessas colônias, ou seja, eles eram de raiz calvinista, protestante, e que levavam muito a sério o trabalho e a obtenção do lucro, até como uma bênção divina. Então, a gente sabe que o iluminismo foi um movimento muito apreciado pela burguesia. Muitas revoluções burguesas aconteceram nesse contexto do século XVIII, assim como a Revolução Francesa, que faz parte. E nós agora vamos entender como essas ideias iluministas se adaptaram ao novo mundo, né, à América do Norte. Já que essas ideias também chegaram aqui no Brasil, que na época era colônia de Portugal, e acabou influenciando movimentos como, por exemplo, a Inconfidência Mineira, que também faz parte do nosso processo de independência aqui no Brasil. Então, o iluminismo são ideias adaptáveis. Em cada local, a ideia de liberdade, a ideia de igualdade, da não dominação do homem pelo homem, essa ideia ela vai se adaptar. No caso dos Estados Unidos, das 13 colônias, a gente vai lembrar o seguinte: existia o controle inglês sobre essas colônias, não era um controle tão forte como o exercido pela coroa portuguesa no Brasil, porém existia sim esse controle, e quando esse controle ele vai ficar mais rígido, ele vai se tornar mais rígido, é que realmente esse processo vai começar. Tá? Então, primeiro aspecto, pessoal, é que a gente tem que lembrar que, como definição, a independência dos Estados Unidos foi sim influenciado por princípios iluministas, que pregavam, nesse caso, adaptado às 13 colônias, o fim da dominação inglesa na região, tá? Onde atualmente é Estados Unidos da América. É a maior potência econômica e, por que não dizer, a maior potência militar do mundo, tá bom? Bom, a independência ocorreu em 1776 como declaração, mas depois se seguiu um longo período de luta armada até que os ingleses foram vencidos e houve de fato a consolidação da independência. Então, a proclamação da independência de fato é de 1776, mas a consolidação da independência só em 1783, quando a Inglaterra reconhece a sua derrota frente aos colonos, frente ao exército revolucionário, naquela altura liderado por George Washington. Vamos entender os antecedentes e as causas, né? Então, até o século XVIII, até o início do século XVIII, essas colônias elas tinham uma relativa autonomia com relação à Inglaterra, ou seja, elas tinham uma relativa liberdade. Existia até o comércio triangular, que muitas vezes negligenciava a Inglaterra e era feita da costa africana, né? Da América Central e das colônias do Norte, principalmente. Então, era um comércio triangular que enriquecia os colonos, principalmente os colonos do Norte. Porém, o cerco se fechou, os ingleses resolveram aumentar os impostos e fazer um controle maior, e a partir daí você vai ter o início do processo de independência. As colônias do Norte, elas tinham características de colônia de povoamento. A gente fala povoamento porque essas pessoas foram para lá para ficar, para formar a sua vida a partir daí, fazer uma nova vida fora da Inglaterra, principalmente porque eles estavam sofrendo de perseguição religiosa. Aí eu lembrei o caso dos puritanos, né? E ali existia trabalho livre, policultura e formou-se até manufaturas.
Então, assim, pequenas fábricas, né? Então já começa ali um processo de industrialização, claro que inicialmente precária, porque a Revolução Industrial de fato vai ser na Inglaterra a partir do século XVIII, da segunda metade do século XVIII. Mas você percebe que as colônias do norte elas estão se desenvolvendo rapidamente até desde o início da colonização. Já as colônias do sul, elas foram estabelecidas naquele sistema tradicional de plantation, assim como foi o Brasil no início da colonização. Então eram colônias de exploração, com grandes propriedades, latifúndio agroexportador, né? Trabalho escravo em larga escala, então sim, existiu escravidão nos Estados Unidos, porém nas colônias do sul, e principalmente a produção de tabaco e depois o algodão para abastecer as fábricas que surgiam a indústria têxtil. Então eram colônias bem diferentes, mas que no contexto da independência e da luta pela independência, essas 13 colônias elas vão se unir contra a Inglaterra. Depois as diferenças vão ficar aparentes, elas vão se agravando, e no século seguinte, no século XIX, você vai ter a Guerra de Secessão, a guerra entre o Sul e o Norte, porque essas diferenças elas não acabaram com a independência, né? Então estou antecipando aqui algo que vai acontecer mesmo depois da consolidação da independência, né? Décadas depois, uma guerra entre o Sul e o Norte, de 1861 até 1865, com a derrota do Sul e o fim da escravidão declarada pelo Abraham Lincoln, né? Presidente naquela altura, presidente republicano. Continuação aqui, pessoal. O que aconteceu de mais importante que desencadeou o processo da Inglaterra tentar controlar as colônias com mais rigidez? E quando eu falar controlar aqui, é cobrar impostos, tá? O que desencadeou esse processo? Foi a Guerra dos 7 Anos. A Guerra dos 7 Anos, ela vai envolver a Inglaterra e a França, que eram as duas potências da época, e essa guerra é muito importante tanto para a independência dos Estados Unidos quanto para a Revolução Francesa. Você vai se lembrar que nessa guerra a Inglaterra e a França estavam lutando por colônias, né, por colônias inclusive na América, por essas colônias americanas e francesas na América. A guerra foi longa, se estendeu de 1756 a 1763 e custou pesado, né? O custo foi muito alto, tanto para a coroa britânica quanto para a coroa francesa. O que vai acontecer a partir daí? A Inglaterra vai vencer a guerra. Porém, com essa vitória, a Inglaterra, para obter essa vitória, a Inglaterra tem que gastar muito dinheiro, como eu disse. E o custo financeiro dessa guerra longa contra a França, mesmo vitoriosa, a Inglaterra vai tentar repassar para os colonos das 13 colônias. De que forma? Criando uma série de impostos que os colonos eles não vão aceitar. E eles vão fazer ali a reação contra esses impostos, tá? Então é bem fácil a gente entender esse processo. Essa guerra que envolveu a Inglaterra e a França, potências da Europa, e as suas colônias na América, essa guerra, ela vai, na verdade, ela vai causar um prejuízo. Ó, a Inglaterra vence, porém o custo a um custo muito alto. O que vai acontecer a partir daí? A Inglaterra ela vai tentar repassar para os colonos os custos do conflito. De que forma? Como que o Estado consegue dinheiro? Com a cobrança de impostos. Então, a partir daí, a partir desse processo, lembra que também a Guerra dos 7 Anos ela vai levar a França a uma grande dificuldade financeira, que junto com a ajuda da coroa francesa aos colonos na independência americana, vai falir a França e vai causar a reação do Terceiro Estado, desencadeando a Revolução Francesa. Então são dois acontecimentos aqui que são desencadeados de alguma forma por esse processo histórico que inclui a Guerra dos 7 Anos. A independência dos Estados Unidos, assunto que a gente está estudando, e a Revolução Francesa, outro assunto extremamente importante, que também tem aula gravada. Bom, vamos lá. O que vai acontecer? As leis e os impostos vão ser criados pela Inglaterra. Quais são as principais que você precisa se lembrar? A lei da moeda, que proibia que os colonos emitissem dinheiro, tá? Então, a partir daí, o dinheiro emitido, ele tinha que ser um dinheiro inglês, não podia mais ser um dinheiro local, a moeda local não podia mais circular. A lei do açúcar,
que, na verdade, todo o açúcar, todo o melaço, né, que é a matéria que eles utilizavam na época, que não fosse britânico, ele era super taxado, ele ficava extremamente caro. E, na verdade, ficava praticamente inviável. Isso afetava o famoso comércio triangular, né, que os colonos ganhavam muito dinheiro, e aí começa a ter um problema sério com essa supertaxação em cima do melaço, do açúcar. A lei do selo era uma lei que atingia dois fatores. O primeiro fator é que era uma lei que censurava, porque qualquer documento, qualquer jornal, qualquer documento oficial emitido na colônia, nas colônias, tinha que ter aprovação, o selo da Inglaterra. Isso custava dinheiro. E a aprovação também, para que fosse aprovado, esse documento também passava por uma certa censura. Então, aumentando o controle aí sobre as publicações, aumentando a censura da Inglaterra em cima das colônias, né? A lei do chá, que é muito famosa, porque ela forçou uma reação muito forte dos colonos, que é a Companhia das Índias Orientais, a Companhia Britânica das Índias Orientais, ela vai monopolizar a venda do produto. Muitos, principalmente em Boston, muitos colonos ganhavam dinheiro com a comercialização do chá, mas agora eles não podem mais, porque o direito de comercializar passa a ser exclusivo dessa companhia britânica. O que vai acontecer a partir daí, pessoal? Uma grande reação dos colonos, né? Essa reação dos colonos foi conhecida como a Festa do Chá de Boston, em 1773, que na verdade uma série de colonos, estava chegando um carregamento, né, de chá no porto de Boston, um grande carregamento da Companhia Britânica das Índias Orientais. Os colonos invadiram esses navios quando eles aportaram, vestidos de nativos, né, para mostrar que eles de fato eles tinham esse espírito americano, né, eles já não se consideravam mais europeus ou descendentes de europeus. Eles invadiram os barcos e jogaram todo o carregamento de chá no mar. Então esse acontecimento, que ficou conhecido como a Festa do Chá de Boston, na verdade é um protesto dos colonos contra todas essas leis, mas de forma mais específica a lei do chá. Bom, o que a Inglaterra poderia ter feito aí? Ela poderia ter diminuído o controle, poderia ter negociado mais, mas isso não vai acontecer. Ela vai apertar mais o cerco ainda, ela não vai gostar dessa reação, e ela vai apertar mais o cerco ainda contra os colonos. Qual que foi a resposta inglesa? A criação de uma série de outras medidas que, de fato, os colonos classificaram como leis intoleráveis. São leis inaceitáveis. Elas são muito rígidas. Por exemplo, foi proibida qualquer tipo de reunião para se manifestar contra a coroa britânica nas colônias. Foi proibido que o porto de Boston fosse reaberto até que a Companhia das Índias Britânicas Orientais recebesse o pagamento pelo chá que havia sido jogado no mar. E era um carregamento gigantesco, o pagamento era muito alto. Então, até que os colonos pagassem pelo prejuízo, o porto de Boston não seria reaberto. E isso faria com que os colonos perdessem muito dinheiro. E uma outra lei que foi muito criticada é a chamada lei do aquartelamento, ou seja, qualquer soldado inglês que chegasse na casa de um colono, esse soldado teria que receber abrigo e comida dos colonos, o que foi considerado um verdadeiro absurdo pelos colonos. Isso foi considerado intolerável. Qual que foi a reação, portanto, dos colonos? Eles vão fazer, em 1774, o primeiro Congresso Continental da Filadélfia. Vão participar representantes de todas as colônias, com exceção da Geórgia, nesse primeiro momento de 1774. Eles vão ali redigir um documento dizendo que eles não se sentem representados pela coroa britânica, porque lá no parlamento inglês não tinha nenhum representante dos colonos. Então, nenhuma lei que a Inglaterra mandasse, eles iriam respeitar, eles iriam aceitar, e esperavam que a Inglaterra aceitasse esse documento e mudasse de atitude. Porém, o que vai acontecer é que quando esse documento chega na Inglaterra, ele será vetado. Então, praticamente nada vai mudar a partir daí do primeiro Congresso da Filadélfia. O que teve que acontecer? Começa uma reação armada contra a Inglaterra. Então, a luta armada começa no final de 1775.
E aí o George Washington, ele é escolhido para liderar um exército revolucionário de colonos que vai combater a coroa britânica. O George Washington é o cara que está na nota de $1 e é o primeiro presidente dos Estados Unidos. Depois ele foi eleito o primeiro presidente dos Estados Unidos. Então a luta armada, ela começa de uma forma mais discreta, antes mesmo da declaração de independência, que vai acontecer no ano seguinte, em 1776. Mas é claro que ela vai ganhar corpo, ela vai ganhar força com a declaração de independência que nós veremos a seguir. Então o que vai acontecer, pessoal? Como as coisas não estavam melhorando para os colonos, vai se reunir na Filadélfia, no ano de 1776, o segundo Congresso Continental. E aí com a participação, de fato, de todos, de representantes de todas as colônias, e a Geórgia vai mandar representante dessa vez também. Eles vão fazer uma série de reuniões, e nessas reuniões eles vão fazer a votação pela independência. Essa votação ela não é unânime, mas de fato vai ser aprovada o rompimento das colônias, né, da coroa britânica, contra a coroa britânica. Eles vão declarar a independência. Então no dia 4 de julho de 1776 vai ser redigida e declarada a independência dos Estados Unidos da América, redigida pelo Thomas Jefferson e com forte influência das ideias iluministas de John Locke, né? Então aqui nós temos o documento, a reprodução desse documento, que é a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América. É claro que a Inglaterra não vai aceitar e vai reagir, e depois vai até invadir a cidade de Nova York, vai fazer uma grande invasão e vai começar uma luta muito forte entre o exército revolucionário do George Washington e o exército inglês, os casacas vermelhas, né, porque os ingleses usavam o uniforme vermelho. Interessante que nesse processo de luta armada, que vai até 1783, com a derrota da Inglaterra, você vai ter os colonos sendo apoiados pela França, pela Holanda e pela Espanha. Por quê? Porque eles querem enfraquecer a Inglaterra na Europa. A Inglaterra era a grande potência, né, do século XVIII, já tinha feito a Revolução Industrial. Então, de fato, enfraquecer a Inglaterra seria interessante para os outros países da Europa que tinham interesses econômicos, tinham interesses comerciais, e chegaram a mandar aí, esses três países juntos chegaram a mandar cerca de 60 mil soldados para ajudar os colonos na independência. Então, eles não lutaram sozinhos contra a coroa britânica, mas de fato foi um feito incrível, porque essa luta armada se estendeu, ela foi até para o interior das 13 colônias, né? E nós temos ali descrições de guerra de guerrilha, de coisas bem fora dos padrões da época que os colonos tiveram que fazer para vencer o exército britânico. Tá? Até espionagem, tem documentários, tem livros que retratam bem como foi essa vitória. Resumindo aqui, eles acabaram saindo vitoriosos, né, com o apoio dessas potências. Isso aconteceu em 1783, quando a própria Inglaterra teve que assinar o Tratado de Paris ou o Tratado de Versalhes, no qual reconhecia a vitória dos colonos, reconhecia o surgimento dos Estados Unidos da América e acabava abdicando dessas terras, né, das antigas colônias inglesas. Nós temos aqui um documento que reproduz esse Tratado de Paris, no qual a Inglaterra reconheceu a independência dos Estados Unidos. Tratado também conhecido como de Versalhes, porque foi assinado no Palácio de Versalhes. Só toma cuidado, porque existe um outro Tratado de Versalhes, que é até mais famoso, que é aquele que foi o pós-Primeira Guerra Mundial. Esse Tratado de Versalhes pós-Primeira Guerra Mundial é de 1919. Então, cuidado para não confundir o Tratado de 1783, também chamado de Paris ou Versalhes, e o Tratado de Versalhes depois da Primeira Guerra Mundial. São dois tratados, dois acordos importantes, né? Já estamos chegando aqui na parte final da nossa aula de hoje. Bom, um país que surge precisava de uma Constituição. Então foi elaborada a Constituição norte-americana, que, se comparada às nossas constituições, ela é bem mais resumida, ela é bem mais enxuta, tá? Mas ela tem princípios que são seguidos até hoje. Essa bandeira é a primeira bandeira, você percebe que só tinham 13 estrelas por causa das 13 colônias, e as 13 listras
que existem até hoje representam as 13 colônias também. Então existe simbologia na bandeira norte-americana, assim como existe na bandeira do Brasil e em muitas outras bandeiras, tá? Quais são os princípios básicos dessa Constituição, das leis que surgiram juntamente com o surgimento dos Estados Unidos após a vitória contra a Inglaterra? Uma república federativa baseada em princípios iluministas. República federativa é aquela que é composta pelos estados e que os estados eles têm autonomia. Isso é muito esse federalismo ele é muito presente nos Estados Unidos porque os estados eles têm legislações próprias. Então, em alguns estados tem pena de morte, outros têm prisão perpétua, outros não têm pena de morte nem prisão perpétua. Por quê? Porque os estados fazem a sua lei muito de forma independente. Isso tem a ver também com porte de arma, com permissão de drogas, aborto, essas questões até mais delicadas. Os estados costumam resolver nas suas legislações próprias, ou seja, os estados têm autonomia. Isso é muito presente nos Estados Unidos até hoje. A divisão dos poderes, poder executivo, legislativo e judiciário, que é, de novo, uma influência iluminista, né? Foi o Montesquieu, que foi um iluminista francês que desenvolveu para evitar o absolutismo, né? Que o poder controle o poder, para que não tenha um poder centralizado, então uma divisão aí. O direito à liberdade, à igualdade jurídica, à propriedade e à prosperidade. Lembrando que é contraditório, por quê? Porque no Sul, com a independência, a escravidão continuou até o século seguinte à Guerra de Secessão, a Guerra Civil Americana. Só aí a escravidão foi abolida. Então, assim, esse direito à igualdade não foi para todo mundo, porque os escravos do Sul continuaram sendo escravos. O voto censitário, inicialmente, né? Voto censitário é voto por renda. Só pessoas com uma determinada renda votavam. Inicialmente, índios, negros, mulheres não tinham direitos constitucionais. Isso depois foi modificado e isso já não existe mais. Tanto os negros, quanto os indígenas, os nativos americanos, quanto as mulheres têm sim direito a voto nos Estados Unidos, e o voto não é mais censitário, não é por renda, é um voto universal. Qual que é a importância desse movimento para a nossa história, para a história da humanidade? Ele vai influenciar, ele vai dar coragem para os outros movimentos, porque essa foi a primeira independência de um país americano frente a uma potência europeia. Então, assim, a partir daí vai desencadear a independência dos países que pertenciam à Espanha, aqui na América, que a gente fala da América Espanhola, e também, por que não dizer, a independência do Brasil, que vai se consolidar ali no 7 de setembro de 1822, com Dom Pedro I. Então, pessoal, a independência norte-americana ela é muito importante porque cria a maior democracia do mundo, que é os Estados Unidos, cria a maior potência econômica e militar do mundo, que é os Estados Unidos, e que vai influenciar outras independências no continente americano. Vai seguir de modelo para outras independências no continente americano. Tá? Então, foi o primeiro movimento inspirado em princípios iluministas que triunfou, porque lembrando que a independência norte-americana foi alguns anos antes da Revolução Francesa. Se a gente pegar por base que a independência norte-americana é de 1776, a Revolução Francesa é de 1789, com a queda da Bastilha. Então, antes vem a independência dos Estados Unidos, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de independência dos Estados Unidos. Fácil de entender, simples. Qualquer dúvida, me mandem a pergunta. Um abraço e até mais.